Olá, este é o terceiro estudo da série Disciplinas Espirituais, baseada na obra de Donald Whitney. Neste estudo, eu continuarei falando a respeito da disciplina espiritual que Whitney chama de absorção bíblica. Segundo ele, essa é a disciplina espiritual mais importante, pois, se não nos alimentarmos adequadamente da palavra de Deus, não teremos uma vida cristã saudável. E a fim de entendermos essa importância, Whitney conta a seguinte história. 2 irmãos andavam pelas terras extensas e cobertas de bosques de seu pai, quando encontraram uma jovem árvore carregada de frutos. Ambos se deliciaram com aqueles frutos tanto quanto desejaram. Quando decidiram voltar, um deles juntou todos os frutos restantes e levou-os consigo para casa. Seu irmão, contudo, levou a árvore toda e plantou-a em sua propriedade. A árvore floresceu, produzindo regularmente fartas colheitas, de modo que o segundo irmão sempre tinha frutas quando o primeiro não tinha nenhuma. A Bíblia é como a árvore dessa história que produz fruto. Simplesmente, ouvir a palavra de Deus é ser como o primeiro irmão. Você pode colher muito fruto daquilo que ouviu e até levar para casa o suficiente para alimentá-lo por alguns dias. Mas a longo prazo, isso não se compara a ter sua própria árvore. Através das disciplinas de ler e estudar, a árvore torna-se nossa e aproveitamos os seus frutos. Além dessas disciplinas, ou seja, ler e estudar, dentro das subdisciplinas da absorção bíblica, também encontramos os recursos da memorização, da meditação e da aplicação, que aumentam abundantemente nossa colheita dos frutos da árvore. Neste estudo, eu falarei a respeito da memorização da palavra de Deus. Mas antes que você diga que isso não é para você, porque você julga que não tem uma boa memória, você não consegue gravar muito bem as informações, ou por qualquer outro motivo que seja, eu quero lhe convidar a refletir comigo nos benefícios da memorização das Escrituras. E em seguida, eu compartilharei com você algumas dicas de Donald Whitney para que você tenha sucesso na memorização da palavra de Deus, de modo que isso seja uma verdadeira fonte de prazer para você. Bem, o primeiro benefício é que a memorização ela produz poder espiritual. Efésios capítulo 6, versículo 17, diz que a palavra de Deus ela é a espada do Espírito. Ela é uma arma fundamental na batalha espiritual em que vivemos. Um bom exemplo a esse respeito é a maneira como Jesus usou a palavra quando foi tentado por Satanás no deserto. Você pode conferir isso em Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11. Ali, toda vez que o inimigo impunha uma tentação, Jesus ele respondia com a espada do Espírito. Olha, nós teremos muito mais vitórias espirituais se fizermos como Jesus. Se memorizarmos a palavra para que ela fique disponível ao Espírito Santo, de modo que ele atraga as nossas mentes quando for necessário. A segunda indicação feita por Whitney quanto ao benefício trazido a nós pela memorização das Escrituras é que ela fortalece a nossa fé. Provérbios capítulo 22, do versículo 17 ao versículo 19 diz: Inclina teu ouvido e ouve as palavras dos sábios. Aplica o teu coração ao meu conhecimento, porque te será agradável guardá-las no íntimo e tê-las todas na ponta da língua, para que tua confiança esteja no Senhor. Hoje as ensino a ti. Observe que a razão para ter os sábios ensinos da palavra de Deus sempre na ponta da língua é para que a sua confiança esteja no Senhor. A memorização das Escrituras fortalece a nossa fé porque elas reforçam a verdade repetidamente, exatamente quando nós precisamos ouvi-la. É por isso que Whitney diz que memorizar as Escrituras funciona como aço de reforço
para uma fé esmorecida. O terceiro benefício é que a memorização nos prepara para os momentos de testemunho e aconselhamento. Você se lembra quando Pedro foi repentinamente movido pelo Espírito Santo para pregar a uma multidão em Jerusalém no dia de Pentecostes? Isso está lá em Atos capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 40. Pedro, em sua pregação, ele citou passagens do Antigo Testamento. Essa experiência é um exemplo de como memorizar as Escrituras nos prepara para as oportunidades inesperadas que surgem no dia a dia, seja para testemunhar de Jesus ou aconselhar pessoas necessitadas. O quarto benefício é que a memorização ela nos ajuda em nossas decisões. O salmista escreveu: "Teus testemunhos são meu prazer e meus conselheiros." Do mesmo modo que o Espírito Santo nos relembra a palavra de Deus para testemunharmos de Jesus a alguém ou aconselharmos outras pessoas, ele também o faz a fim de nos orientar nas tomadas de decisão. Esses conselhos, eles nem sempre são dados de maneira direta. Por exemplo, o texto de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, que diz: "Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes." Não ensina que temos que evitar essa ou aquela pessoa, mas apresenta o princípio de que precisamos escolher caminhar com pessoas que nos influenciarão positivamente. O quinto benefício é que a memorização estimula a meditação. Essa aqui é outra disciplina sobre a qual estudaremos em breve. A memorização estimula a meditação. Quando memorizamos um versículo da Palavra de Deus, podemos meditar nele em qualquer lugar, em qualquer hora do dia ou da noite. O processo de memorização em si nos leva a meditar nas Escrituras, porque quando estamos memorizando um texto, nós somos levados a pensar em palavra por palavra, e isso nos ajuda a refletirmos melhor em cada uma delas. Quer esteja dirigindo no trânsito, andando de metrô, de trem ou de ônibus, esperando no aeroporto ou numa fila, ninando um bebê ou fazendo uma refeição, você se beneficiará da disciplina espiritual da meditação se tiver se dedicado à memorização e poderá dizer como salmista: "Como amo a tua lei, ela é minha meditação o dia todo." Bem, esses foram alguns benefícios da memorização da Palavra de Deus. E eu gostaria que você tivesse em mente uma coisa: você pode memorizar as Escrituras. Tem gente que não se dedica a essa disciplina espiritual porque diz que tem uma memória ruim. Olha, é claro que com o passar do tempo, nós vamos tendo mais dificuldades, vamos ficando mais lentos nesse processo de memorização. Eu mesmo fico impressionado com a rapidez e a facilidade do meu filho de 7 anos para guardar em sua mente tudo aquilo que ele aprende. Eu já não sou mais como ele, mas esse problema pode ser resolvido com um pouco de disciplina da nossa parte. Eu vou compartilhar agora algumas dicas de Whitney para o sucesso na memorização da Palavra de Deus. Mas antes, eu sugiro que você tome 2 atitudes. A primeira é que você pense diferente. Em vez de dizer "eu não consigo", que você diga "eu vou tentar". A segunda atitude é a de não se comparar com outros e compreender que cada um tem o seu próprio ritmo. Há pessoas que conseguem memorizar um versículo por dia, outras levam uma semana ou mais. A ideia aqui não é que você tenha pressa, mas que você se dedique à memorização da Palavra de Deus de acordo com as suas características. Quanto às dicas, vamos atentar agora para a ajuda que Whitney nos dá através delas. A primeira é: estabeleça um plano. Um plano servirá de incentivo constante para a memorização, pois ele lhe dará a visão a respeito do seu progresso. Por exemplo, você pode selecionar versículos sobre um tópico específico onde o Senhor esteja trabalhando em sua vida. Se estiver fraco em sua fé, busque memorizar versículos sobre fé. Se estiver em conflito com um hábito,
encontre versículos que o ajudem a obter vitória sobre ele. Outra opção é memorizar uma parte das Escrituras como um salmo, em vez de versículos isolados. Você também pode memorizar a cada semana o texto áureo das lições da escola bíblica dominical. E você pode também decidir memorizar aqueles versículos que chamarem a sua atenção durante a leitura da palavra no seu tempo de devocional a cada dia. Enfim, você pode estabelecer o seu próprio plano. O objetivo é que você tenha um plano e o siga. A próxima dica: escreva os versículos. Faça uma lista dos versículos em uma folha de papel ou escreva cada um deles em um cartão separado para que você os leia onde estiver. Você também pode escrever os versículos em um aplicativo de anotações no celular, de modo que eles estejam sempre disponíveis para leitura por onde você for. Outra boa ideia é escrever o versículo a ser memorizado em várias folhas de papel e colocá-las em lugares estratégicos em sua casa, ou seja, em lugares que inevitavelmente você olhará para essas folhas e, consequentemente, lerá o versículo. Pode ser na parede do quarto ou da sala, na porta da geladeira, no espelho do banheiro, e você só retirará a folha dali após ter memorizado aquele texto. A terceira dica: memorize os versículos palavra por palavra. Dedique-se a memorizar cada palavra do texto em questão e guarde também a sua referência. Isto é, esse versículo, ele faz parte de qual capítulo, de qual livro da Bíblia. Essa é a referência. Haverá sempre a tentação de ater-se apenas ao sentido aproximado ou à ideia principal do texto, mas isso trará prejuízos a longo prazo, porque a rememoração de um versículo que foi memorizado, ela só é possível quando o versículo é memorizado palavra por palavra. A quarta dica apresentada por Whitney é que você adote um método de prestação de contas. Peça a ajuda de uma pessoa que solicite a sua prestação de contas em um prazo previamente combinado por vocês, a respeito do versículo a ser memorizado. Isso é recomendado por causa da nossa tendência à preguiça. E saber que haverá alguém que solicitará uma prestação de contas será um estímulo para que você se esforce. A quinta dica: rememore e medite diariamente. Segundo Whitney, nenhum princípio de memorização das Escrituras é mais importante do que esse. Se não houver uma rememoração adequada, você eventualmente perderá a maior parte do que memorizou. Uma vez que realmente tenha aprendido um versículo, você poderá rememorá-lo mentalmente em uma fração do tempo que levaria para dizê-lo. E quando você souber bem aquele versículo, bastará que você relembre apenas uma vez por semana, uma vez por mês, até uma vez a cada 6 meses. Isso já será suficiente para que você se mantenha afiado. Para finalizar, saiba que memorizar a palavra de Deus não é um fim em si mesmo. O propósito não é o acúmulo de informações a fim de que você veja quantos versículos consegue guardar. O objetivo é a piedade. O objetivo é memorizarmos a palavra de Deus para que ela transforme as nossas mentes e as nossas vidas. E agora que você conhece pelo menos 5 benefícios da memorização da palavra de Deus, que você já tem aí 5 dicas que o ajudarão nesse processo, o meu desafio é para que você comece hoje. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Escolha o seu primeiro versículo e comece a memorizá-lo. E que ele seja o primeiro de muitos versículos, a fim de que você possa absorver da melhor forma os ensinos sábios da palavra de Deus.